veremos aqui como configurar o dimensionamento no AutoCAD de acordo com a norma técnica da ABNT. No desenho técnico, não basta somente definir a geometria da peça. É preciso especificar suas dimensões para que a fabricação seja possível. O primeiro item que vamos configurar aqui no AutoCAD é a unidade de medida utilizada no projeto. Para isso, então, vamos digitar aqui o comando Units, confirmar com um Enter. Uma caixa de diálogo é exibida. Nela, nós vamos configurar o tipo de unidade, que será decimal, já que estamos utilizando a unidade de milímetros, e a precisão desta medida. No caso aqui, eu posso deixar uma, duas e por aí vai. Eu vou deixar duas casas após a vírgula, né, a casa decimal. Nos ângulos, eu posso usar ângulos decimais, graus, minutos e segundo, graus ou radianos. Vou manter o grau decimal ou ainda eu posso utilizar também o grau, minuto e segundo, que essas duas formas são as mais utilizadas. Vou manter então grau decimal. Aqui eu também verifico a precisão desse ângulo. Vou utilizar a mesma precisão das unidades de comprimento e raio, circunferência, aqui duas casas. Aqui eu modifico o ângulo, a forma como esse ângulo será dimensionado, se é sentido horário ou anti-horário. Aqui, por padrão, é anti-horário. Para usar o sentido horário, eu marco esta caixa. Já para os blocos, eu vou definir que unidade que eu vou utilizar, né, os blocos aqui. No caso, eu vou manter milímetros, que é o que eu estou utilizando no meu projeto. Aqui eu tenho uma visualização da forma como as entradas serão feitas, ou da forma como as dimensões serão exibidas. Feito isso, confirmo em OK. Agora que eu já tenho a unidade de medida que eu vou utilizar no meu projeto configurada, eu vou configurar as dimensões, a forma como elas serão inseridas propriamente dita. E para isso eu vou utilizar a norma da ABNT. Vou então aqui na aba Annotate e clico nesta seta dentro da caixa do nome aqui do painel em questão das dimensões. Uma caixa de diálogo vai ser aberta onde eu vou iniciar a configuração do meu estilo de dimensionamento. Para isso, então, eu vou criar um novo aqui, para não modificar os estilos padrões existentes no AutoCAD. Vou partir do estilo base ISO 25, já que todas as normas técnicas são derivadas desta norma aqui. Clico em New, defino um nome, vou definir aqui ABNT e vou continuar. Agora eu começo a configurar a minha dimensão. Vou então aqui o espaçamento da linha de base, que a linha de base seria essa linha aqui, onde vai a dimensão propriamente dita. O espaçamento entre o desenho e essa linha de base deve ser de 7 milímetros. Para isso, então, eu informo a dimensão 7, porque na dimensão final dela vão ser 10 milímetros de comprimento para a linha de chamada. Então, eu vou definir aqui a extensão da linha base de 3. Por fim, eu tenho o espaçamento entre a linha de chamada e a peça, que deve ser de 1 milímetro, que eu vou informar neste campo aqui. Feito isso, eu confirmo com OK e Close. Agora, vamos criar um novo estilo que vai ser utilizado somente para ocasiões em que a representação em meio corte, como vimos no módulo anterior. Para isso, então, eu vou novamente clicar aqui, neste botão de seta aqui. Na caixa de diálogo que se abre, eu vou utilizar como base a norma da ABNT que eu configurei anteriormente. Clico em New. Vou definir um nome aqui, meio corte.
confirmar em Continue. Aqui eu vou modificar duas coisas. Eu vou falar aqui que eu vou suprimir a linha de chamada, uma parte dela, e também a linha de extensão. Para isso, então, eu vou selecionar Dimline 1 e Xline 1. E vejam que aqui eu já visualizo que as dimensões elas possuem a metade só da representação, a outra metade não existe. Que isso é que é necessário para representar as cotas nos projetos que são representados em meio corte. Além disso, eu posso também, tanto na configuração anterior como nessa, configurar o texto, clicando na aba Text e modificando o estilo do texto utilizado, tamanho do texto. Mais informações sobre essas configurações vocês encontram nos outros cursos de AutoCAD pelo CAD Guru. Então, com essas configurações realizadas aqui, tanto em texto como na aba Lines aqui para representar o meio corte, confirmo com OK e veja que eu já tenho aqui o estilo meio corte e a ABNT existentes aqui já configurados. Clico então em Close. Para selecionar os estilos, eu posso selecionar nesta caixa de seleção aqui, onde eu clicando sobre ele eu posso selecionar ABNT ou meio corte, para posteriormente fazer o dimensionamento do meu projeto. E assim, nesta aula, concluímos a configuração do dimensionamento e da unidade de medida utilizada pelo AutoCAD de acordo com a norma da ABNT.